Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Então, esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e agora no módulo 2 da aula 8 a gente vai falar sobre as 3 normas complementares conforme a gente tinha falado no módulo 1. A gente já falou sobre a 15408, vamos falar aqui sobre a CMM, a ISO 27001 e o COBIT. São todas normas muito importantes do ponto de vista do desenvolvedor, principalmente do desenvolvedor que quer desenvolver com segurança. Bom, vamos começar falando sobre CMM, Capability Maturity Model. O CMM surgiu na década de 90 após um estudo da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Eles fizeram uma avaliação de centenas de equipes de desenvolvimento buscando resolver uma questão simples. Por que algumas equipes conseguem implementar metodologias de desenvolvimento de sistemas de forma adequada e outras equipes parecem ser incapazes de fazer isso? Ou seja, uma equipe criou uma metodologia de desenvolvimento bonitinha, com todos os requisitos necessários e coisa e tal, e efetivamente segue aquela metodologia, sempre faz as coisas de acordo com a metodologia, enquanto em outra equipe você tem uma metodologia tão boa quanto, tão bem definida quanto, a equipe é composta de pessoas tão capazes quanto, no entanto, aquelas pessoas não seguem a metodologia. É a metodologia de prateleira, fica lá na prateleira bonitinha, ninguém mexe nela. Isso é muito comum de acontecer. Algumas equipes seguem a metodologia, funciona direitinho, o desenvolvimento segue aquele padrão previsível e mensurável, enquanto outras simplesmente não usam a metodologia. Sempre tem uma desculpa: esse projeto é diferente, esse projeto é urgente, dessa vez não vamos usar, esse projeto é legado. Sempre tem uma desculpa para não usar a metodologia e efetivamente não tem metodologia, porque ter uma metodologia que não é usada é a mesma coisa que não ter uma metodologia de desenvolvimento de sistemas. Ou seja, o que acontece nesses casos? É falta de comprometimento da autodireção? É porque a equipe de desenvolvimento não tem capacidade suficiente para entender o procedimento? É por questão da rebeldia ou do temperamento natural de cada pessoa? Bom, eles tinham essas questões, ou seja, por que as normas em algumas equipes elas são seguidas e em outras equipes não são seguidas? Eles fizeram então esse longo trabalho, fizeram essa pesquisa durante muitos anos e chegaram à conclusão de que existem 2 fatores-chave para o sucesso na implementação de uma metodologia de desenvolvimento. Um desses fatores é: isso deve ser faseado. A metodologia não deve ser implementada toda de uma vez só. É preciso que você implemente primeiro os controles mais simples, você garanta que o seu processo é repetitivo, para só depois você partir para o outro nível, garantir que ele é bem definido e finalmente que ele é gerenciado. Então, ou seja, você não deve impor de cara um processo definido para a sua equipe. Você deve primeiro garantir que a sua equipe sempre faz as coisas do mesmo jeito, para só então definir um processo e depois tentar gerenciar esse processo. Daí surgiram os 5 níveis do CMM. Então, o nível 1 é o nível daquelas equipes que ou não tem norma de desenvolvimento, não tem processo de desenvolvimento, ou tem o processo de papel, o processo de prateleira. Aquela norma muito bonitinha, muito bem feita, mas que fica lá na prateleira, ninguém usa aquilo. Quando é necessário fazer a certificação, ou quando o auditor vai lá na empresa para avaliar, o pessoal sai produzindo documentos para forjar evidências e passar na avaliação. Enfim, mas elas não seguem aquele desenvolvimento, aquele processo de desenvolvimento. O nível 2 são aquelas equipes em que você já tem um processo repetitivo, ou seja, ainda não é um processo formal, ainda não é uma metodologia definida, certinha, você tem que fazer isso, depois aquilo, mas pelo menos aquela equipe ela faz as coisas sempre do mesmo jeito. Então, se você começar um processo hoje, eles vão fazer isso, depois isso, mesmo que não esteja documentado. Se você começar outro projeto amanhã, eles vão fazer isso, depois isso, vão fazer do mesmo jeito, embora não haja documentação.
O nível 3, então, são as equipes que já têm o processo definido, então você tem um processo formal que diz que eles devem fazer isso, depois aquilo, e as equipes efetivamente seguem esse processo definido. O nível 4, gerenciado, quer dizer que esse processo não só ele é repetitivo, ele é bem definido, como existe um gestor que consegue extrair métricas desse processo. Então, ele não só sabe que a equipe vai sempre fazer isso, depois aquilo, como ele consegue medir isso daí, então ele sabe que o fulano ele tem uma velocidade melhor do que Beltrano, ele sabe que o projeto A funcionou bem, o projeto B deu um atraso, então ele consegue extrair métricas de como esses processos são tratados no desenvolvimento dos sistemas. Então, esse é o nível gerenciado, ele consegue medir o processo, consegue ver como está andando o desenvolvimento de sistemas. E no nível 5, otimizado, ou seja, não só ele tem uma metodologia de desenvolvimento, essa metodologia evidentemente é repetitiva, é sempre feita da mesma forma, ela é bem definida, ela é formal, ela é gerenciada, o gestor consegue extrair métricas dela, consegue medir como as coisas funcionam e consegue prever quanto tempo leva para fazer alguma coisa. Mas mais do que isso, no nível 5 ela é otimizada, ou seja, de tempos em tempos ela é melhorada. O gestor, com base nas métricas que ele obtém dos diversos processos, ele consegue identificar que, olha, essa etapa aqui poderia ser melhorada da forma XYZ, então vamos alterar a norma para incluir essa otimização. Então a própria norma, o próprio processo de desenvolvimento passa a ser otimizado, passa a ser alterado para ficar cada vez melhor ao longo do tempo. Então esse é o primeiro fator de sucesso. Você não tenta ir direto para o definido, você não tenta definir uma metodologia. Antes, você tenta garantir que a sua equipe sempre faz as coisas do mesmo jeito. E só num segundo passo você define o processo, num terceiro você inclui as métricas de gerenciamento e numa última etapa você começa a permitir a otimização desse processo. Além da necessidade do processo de desenvolvimento ser colocado em níveis, em etapas, eles identificaram que o tempo de maturação é crucial, ou seja, quando você está no nível ad hoc, nível inicial, que não tem nada, aí você vai para o nível repetitivo. Antes de você tentar implementar o nível definido, o nível 3, você precisa esperar pelo menos 1 ano e meio. Esse é o tempo para a sua equipe assimilar aqueles controles, aquelas procedures do nível repetitivo, antes de você tentar definir isso num processo formal. E por que você precisa de 1 ano e meio? Porque as pessoas demoram um tempo para aprender, elas demoram um tempo para se acostumar com aquele processo. Se você muda o processo atual e logo em seguida muda novamente, você cria confusão, ou seja, eles não estão acostumados ainda com a primeira mudança e você já colocou outra mudança em cima e com isso você perde o controle da equipe, ela para de usar a norma. Lembra, não adianta, ordem gerencial, interesse da diretoria, nada disso faz diferença. O que faz diferença é fazer por níveis e fazer com tempo de maturação entre esses níveis. As pessoas precisam se acostumar com o nível antes de você trazer o nível seguinte. Essa é a grande sacada do CMM. E, bom, o CMM ficou famoso, vocês sabem, várias equipes buscam a certificação, buscam o compliance com determinados níveis do CMM. E aí você começa a ouvir coisas assim meio estranhas, né? Teve um amigo meu que foi trabalhar numa fábrica de software, e aí a gente conversando depois, ele virou para mim e falou, poxa, sabe que a equipe minha lá é muito legal, um pessoal muito capaz, eles foram para o nível 3 do CMM direto, em menos de um mês já começaram a implementar o nível 4. O pessoal é muito bom mesmo. Bom, a gente estava só conversando, era só bate-papo, eu não falei nada, mas na verdade eu pensei comigo, caramba, o pessoal simplesmente não entendeu o que é o CMM. Porque o CMM fala que o que você não pode fazer, você não pode pular etapas, e você tem que ter um tempo de maturação em cada etapa. Então se o cara foi direto para o nível 3 e já estava migrando para o nível 4, caramba, ele realmente não entendeu o que é o CMM. O CMM requer tempo de maturação. E outra coisa, é 1 ano e meio, é o mínimo, se a sua equipe fica estável nesse tempo, a mesma equipe, o que é bastante raro na nossa área de desenvolvimento de sistemas.
Então, normalmente, recomenda-se ter um tempo maior entre o nível 2 e o nível 3, porque, tipicamente, as equipes têm troca de pessoas. Entra gente nova, sai gente. Então, se você tem uma alta rotatividade na sua equipe, isso deve ser maior esse tempo, porque a equipe precisa estar com aquilo no sangue. Precisa estar com o nível 2 no sangue para aí, então, você introduzir o nível 3. E o mesmo raciocínio vale do nível 3 para o nível 4 e do nível 4 para o nível 5. Então, ou seja, ninguém consegue chegar no nível 5 da CMM sem um trabalho de 5 a 10 anos de aplicação do CMM naquela equipe. Cada nível da CMM, então, você tem uma série de KPAs, Key Process Areas, então são conjuntos de diretivas, de recomendações que ele dá para cada nível. Então, quando você vai do nível 1 para o nível 2, você vai disciplinar o processo, então você vai ter alguns controles, alguns itens que você vai implementar no seu processo de desenvolvimento apenas para garantir que ele é repetitivo, que ele está disciplinado. Quando você vai do nível 2 para o nível 3, há um outro conjunto de KPAs, de controles que você vai incluir para garantir que ele está definido, que ele está consistente, que aquele processo é seguido de forma metódica, e assim vai para os demais níveis. É muito importante notar que isso daí não tem nada a ver com os níveis da 15408, né? EL1, EL2, EL3, não tem nada a ver com isso. Também não tem nada a ver com os níveis de segurança do PCI DSS. Os níveis da KPA, os níveis da CMM demonstram justamente o grau de maturidade do seu processo, ou seja, o grau de que esses controles são implementados, são usados na sua equipe. Você, em tese, quer chegar no nível 5 sempre, mas você sabe que para chegar num processo bem estruturado, bem definido, bem gerido, que você consiga gerar e melhorar ele com o tempo, você precisa fazer isso em etapas, você precisa incluir isso passo a passo. Uma coisa curiosa que aconteceu é que depois que a CMM foi feita para a área de desenvolvimento de software, outras áreas da administração de empresas também perceberam que sofriam do mesmo mal. Então, a CMM original virou SWCMM, ou seja, CMM de software. E passaram a existir diversas outras CMM, CMM para RH, CMM para contabilidade, CMM para financeiro e etc. A ideia é basicamente a mesma, ou seja, a equipe do RH de uma empresa, por exemplo, ela tem lá um manual de procedimentos, ela tem uma metodologia de execução das atividades do RH, mas você da mesma forma encontra empresas em que a metodologia é seguida, a metodologia está no sangue do pessoal que trabalha naquela área, eles seguem o processo passo a passo, e em outras empresas você tem a mesma metodologia ou uma metodologia tão boa quanto, porém, aquela metodologia fica no armário, as pessoas fazem o que dá na telha delas, seguem um padrão informal, fazem cada coisa de um jeito e não seguem a metodologia. Então, ou seja, o mesmo problema que afeta o desenvolvimento de sistemas, na verdade afeta largas áreas da administração de uma empresa. E aí surgiram então CMMs que têm a mesma ideia, ou seja, a ideia é a mesma, você tem níveis em que você vai implementando o processo, então você não implementa o processo de uma vez só, você implementa ele por níveis e você espera um tempo entre níveis, você tem um período de maturação entre cada nível. Essa mesma ideia é aplicada no RH, na contabilidade, no financeiro, em vendas, enfim, em várias outras áreas de administração de empresas. É lógico que as KPAs, os controles de segurança, os controles de processo são diferentes entre RH e desenvolvimento, não são os mesmos controles. Mas a ideia é a mesma, é que você primeiro vai disciplinar aquele processo, primeiro você vai tornar aquele processo repetitivo, depois você vai definir ele, só então você vai começar a trabalhar métricas e maneiras de você medir aquele processo, e finalmente você vai conseguir otimizar aquele processo e melhorar ele continuamente. Um outro ponto importante da gente ressaltar aqui é que o nosso objetivo é segurança. A CMM não é uma norma de segurança de desenvolvimento. Porém, como ela é uma norma muito usada por equipes de desenvolvimento de software,
e ela tem elementos de segurança importantes nela, vale a pena a gente estudar isso daqui para entender como a segurança afeta a CMM e como a CMM afeta a segurança. Veja, o foco da CMM, o objetivo final dela é a qualidade de software. Por que uma equipe de desenvolvimento precisa ter um processo de desenvolvimento de software? Para garantir que o software é produzido sempre da mesma forma e, portanto, tem uma homogeneidade na qualidade dele. Isso é muito importante, porque software são coisas vivas no tempo. Você não pode simplesmente produzir um software na versão 1.0 dele com ultra qualidade e deixar para lá. Porque esse software vai ter a versão 1.01, ele vai ter a versão 1.02, ele vai ter a versão 1.3, vai ter a versão 2.0. Então, o processo de qualidade ele é contínuo no tempo, ele não pode meramente ser uma validação fechada, única, e depois tá valendo para sempre. Isso não existe. E repara, esse mesmo conceito vale para a segurança. Você produzir o software na versão 1.0 dele com segurança não quer dizer que a versão 1.01 vai ser segura. Ela pode não ser, ela pode ter uma falha enorme de segurança, na verdade. Então, segurança, tal como qualidade, requer o acompanhamento no tempo. Isso significa que, para produzirmos software seguros, a gente precisa também de um processo de desenvolvimento de sistemas. Você pode, em tese, fazer um software seguro por acaso, testar ele, validar, verificar e garantir que ele está seguro. Ótimo, excelente, você garantiu aquela versão que você produziu. Não há garantia nenhuma que a versão seguinte vai ser tão segura quanto, a menos que você tenha um processo detalhado, etc. Repare que isso também é o que a PCI DSS fala, isso também é falado na ISO 15408. É importante você ter um processo. Além do que, a gente deve lembrar que qualidade e segurança são coisas que andam juntas, certo? Qualidade, de certa forma, implica em segurança. Um produto de boa qualidade é um produto que tem uma boa especificação e o produto final está aderente à especificação. Imagina-se que um dos requisitos de qualidade de um produto é a segurança dele. Então, tipicamente, toda norma que trata de qualidade de software automaticamente também ajuda a segurança de software. As duas coisas são ligadas. E tem muita coisa em comum. A gente vai ver aqui nos requisitos da CMM. Então, por exemplo, no nível 2 da CMM, você tem uma série de requisitos que você deve implementar no seu projeto. O primeiro dele é a gerência de requisitos de projeto. Então você tem que saber o que precisa ser feito no seu projeto, quais são as demandas do cliente, tanto num projeto novo quanto num projeto em manutenção, num projeto que já está sofrendo apenas evoluções. Você tem que ter um planejamento de projeto de software, então você tem que ter um cronograma que você estabelece os deadlines para aquele desenvolvimento. Você tem que ter o acompanhamento desse projeto, ou seja, esse cronograma tem que ser revisado periodicamente para verificar se houve atraso, se não houve atraso, esse tipo de coisa. Você tem que ter garantia de qualidade, que basicamente significa você tem que testar esse software, você tem que proceder a testes funcionais, testes de segurança e etc. para garantir que esse software está de acordo com a especificação dele. Gestão de subcontratação. Quando você trabalha com terceirizados, com fábricas de software, você precisa gerir esses contratos de forma adequada. A gente vai falar sobre isso rapidamente em desenvolvimento seguro, mas basicamente, quando você tem a contratação de uma fábrica, de uma empresa terceira, é muito importante que esse contrato inclua cláusulas de segurança do software, porque, como é um contrato geralmente de longo prazo, se você não incluir isso na contratação da empresa, dificilmente você consegue alterar isso ao longo do ciclo de vida do contrato. Então, embora você tenha uma equipe com um alto grau de segurança, aquela empresa que presta serviços, que desenvolve uma parte do seu sistema, acaba não tendo o mesmo grau de segurança e você não pode exigir isso dela, uma vez que você não tem isso no contrato original que foi assinado muitas vezes anos atrás. Finalmente, gerência de configuração, ou seja, versionamento do código-fonte. A gente já viu
isso na 15408, já vimos isso no PCI DSS. Esse é um requisito de segurança necessário por uma série de motivos. O primeiro deles é para garantir a integridade do código-fonte. Como você pode voltar a qualquer versão do código-fonte, se houver uma alteração indevida no código-fonte, se alguém apagou uma parte do código-fonte, se alguém adulterou colocando lixo numa parte do código-fonte, você pode sempre retornar à versão adequada do código-fonte. Então não há perda de integridade desse ativo tão importante no desenvolvimento. Mas a gerência de configuração é importante também para evitar o caso do desenvolvedor malicioso, o desenvolvedor que inclui código malicioso no sistema. Por quê? Porque o sistema de gerência de configuração ele registra que desenvolvedor alterou por último cada linha do código do sistema. Então, você conjugando isso com o fato de que é o sistema de gerência de configuração que vai colocar aquele sistema em produção, e você faz uma inspeção de código periódica, você consegue identificar código malicioso colocado por um desenvolvedor, e você consegue saber que desenvolvedor que é aquele, e com isso você consegue responsabilizar o desenvolvedor, e o que é mais importante, você consegue prevenir esse ataque, explicando para os seus desenvolvedores que se eles fizerem isso, eles vão ser pegos e vão sofrer penalidades. Então, a gerência de configuração é o caminho para evitar o ataque do desenvolvedor sobre o sistema. Repara, todos esses itens aqui da CMM também são enormes, tá? Isso aqui é só uma pincelada sobre o que é cada item desse daqui. Realmente cada um deles tem um detalhamento enorme, uma série de requisitos associados a cada um desses. E lembre-se, isso daqui, o foco é qualidade. Então, por exemplo, na gerência de configuração, na CMM, ele não fala essa questão do desenvolvedor malicioso, do ataque do desenvolvedor. O objetivo aqui é qualidade. Mas, do ponto de vista de segurança, evidentemente que isso é importante também por esse motivo. Os demais níveis da CMM são similares, tá? Então, no nível 3, você vai incluir mais uma série de controles, no nível 4 mais uns tantos controles e por aí vai. Ou seja, cada nível inclui uma série, um conjunto de controles para garantir que o seu processo no final ele é completo, é um processo bem definido, repetitivo, a equipe usa aquele projeto de fato e o gestor consegue acompanhar e melhorar aquele processo de desenvolvimento ao longo do tempo. Bom, como eu expliquei para vocês, o CMM surgiu com essa visão exclusiva de qualidade de software, mas depois irradiou para várias áreas. E um dos tipos de CMM que surgiu foi justamente o SSSMM, que é o Security Systems Engineering, ou seja, era um padrão baseado no CMM visando justamente a segurança de sistemas. Ou seja, como você implementa um processo de desenvolvimento seguro na sua empresa, um processo que efetivamente as pessoas usem, então você não quer um processo de prateleira, você não quer meramente certificar a sua equipe em determinado nível da CMM por questões de marketing ou comercial, você quer realmente que a sua equipe produza software seguro, realmente use a metodologia. A forma correta é essa, é definida pelo SSSMM. Então repare, o que o SSSMM fala? Primeiro, não se deve incluir os aspectos de segurança além da gerência de configuração no nível 2. Então, o nível 2 você está apenas garantindo que seu processo de desenvolvimento de sistemas ele é repetitivo, ainda não vamos tentar incluir controles de segurança nele agora. Porém, no nível 3, ele inclui uma série de itens de controles de segurança. Então, administração de controle de segurança, avaliação de risco de segurança, teste de invasão, definição do mecanismo de garantia, enfim, todos os controles para você especificar uma aplicação segura, construir uma aplicação de forma segura e testar, verificação e validação de segurança, ou seja, e garantir que aquela aplicação está conforme aquela especificação está testada, ela é imune aos principais ataques naquela plataforma de aplicação. O nível 4 e 5 continuam os mesmos, então no nível 3 você inclui esses itens além dos demais itens do nível 3 da CMM. Essa é a ideia da SSSMM. A SSSMM é uma ideia muito bacana, mas eu confesso para vocês que eu não vi muita gente
trabalhando com isso. Eu, quando vou fazer metodologia de desenvolvimento seguro em alguns clientes, eu busco seguir essa ideia. Se o cliente não tem ainda um processo repetitivo, ele ainda não tem uma metodologia básica de desenvolvimento que garanta que o desenvolvimento vai seguir determinadas etapas sempre, eu aconselho sempre ele a primeiro focar nisso. Primeiro foca em ter um processo de desenvolvimento normal, que pelo menos seja repetitivo, que pelo menos você saiba que a sua equipe segue aquele procedimento. Quando você já tem uma equipe que segue um procedimento repetitivo, pelo menos, não precisa nem ser um procedimento formal, mas elas já fazem as coisas do mesmo jeito, então tá ótimo. Essa equipe está pronta para receber uma metodologia com segurança. E aí, ou seja, embora eu não faça certificação CMM, não entre no mérito da CMM na certificação, mas é uma forma de você usar essa ideia do SSE-CMM para implementar a segurança no seu processo de desenvolvimento. E outra coisa muito importante, vários clientes me chamam para fazer, eu quero uma metodologia de desenvolvimento seguro. Eu falo, não, você não quer isso, você quer incluir controles de segurança na sua metodologia de desenvolvimento. Não existe metodologia de desenvolvimento seguro como uma coisa à parte. O que existe é uma metodologia de desenvolvimento em que você incluiu os controles de segurança. Isso realmente é possível fazer, é uma coisa aconselhável, mas não é uma coisa isolada. Não adianta você fazer isso como algo à parte da sua metodologia normal de desenvolvimento. Uma outra norma muito usada hoje em dia por empresas, fortemente focada em segurança, então aqui a gente não está falando mais de segurança no desenvolvimento de sistemas, mas de segurança da informação como uma coisa geral, é essa norma indicada aí, a 27001. É uma ISO, tem uma IEC é o padrão europeu, e tem também uma NBR 27001. E todas essas normas têm basicamente o mesmo conteúdo, o que ocorre basicamente só é a tradução delas. E o que contém essas normas? Bom, ela contém um catálogo de boas práticas de segurança. É um conjunto de elementos que você pode obedecer, e esses conjuntos são componentes que melhoram a segurança da sua empresa. Então, por exemplo, alguns componentes desse catálogo. Mesa limpa. O que quer dizer isso? Você tem que treinar e orientar os funcionários da sua empresa que a mesa de trabalho deles não pode ter nenhum documento confidencial aberto fora da presença deles. Então, se você está na sua mesa, você pode ter um documento confidencial ali. Mas no momento que você levantou da sua mesa, seja para ir no banheiro, seja para tomar um cafezinho, você vai pegar aquele documento confidencial, vai guardar numa gaveta e trancar com chave, e só depois você volta e retoma a leitura do documento. Como é muitas vezes difícil para o programador saber o que é confidencial, o que não é, o que se recomenda é mesa limpa sempre. Nenhum documento sobre a mesa sem a pessoa estar lá. Mesa limpa também significa esses controles como nas demais normas. Eu estou apenas mostrando o nome deles, mas dentro disso daí tem uma série de outros subitens, etc. Mesa limpa significa também que o computador vai estar travado, ou seja, se você saiu da sua máquina, você trava o computador, de forma que ninguém possa ver em que você está trabalhando. Repare que esse controle é um controle cultural, ou seja, é um controle que envolve não só você dizer lá numa política de segurança que todo mundo deve ter a mesa limpa, coisa e tal, fazer isso, isso e isso. Só colocar isso num documento não vai adiantar, você tem que fazer toda uma conscientização, explicar para as pessoas e criar uma cultura na empresa de reforçar isso daí. Essa questão da mesa limpa, eu já trabalhei numa equipe que eles tinham uma prática bastante forte para garantir que o pessoal deixasse isso, que consistia em toda vez que alguém deixava algum documento na mesa, outra pessoa pegava e triturava o documento. Toda vez que alguém deixasse a máquina aberta, a pessoa entrava lá e mandava um e-mail para todas as pessoas do contato dizendo que aquela pessoa deixou o monitor aberto. Então, assim, realmente você, depois da primeira vez que alguém passa por isso, ele nunca mais esquece e sempre deixa a mesa limpa e trava o monitor na hora de sair. Não sei se é a melhor solução para todos os casos. Foi uma solução que se achou nessa equipe devido à natureza da equipe. Era uma equipe de muitos estudantes, muitos estagiários e pessoal de universidade.
nem sempre é a melhor solução, mas a ideia é essa, você criar uma cultura de que todo mundo lembre de travar a máquina e não deixar documentos na mesa. Verificação de vírus, evidentemente. As suas máquinas devem ter antivírus instalado, anti-malware e etc. Proteção contra vírus. Esses antivírus são efetivos? Olha, tem estudos que dizem que são bem pouco efetivos. Na verdade, eles não pegam nem 20% das ameaças que tem por aí. Mas ainda assim, é melhor você ter ele do que você não ter ele. Porque se você não tem um antivírus, nem esses 20% ele está pegando. É melhor você garantir que você tem um antivírus, que ele está atualizado, que ele tem uma atualização constante, que ele está funcionando adequadamente. Política de segurança, você tem que ter um documento indicando tamanhos de senha, como é que deve ser a troca de senha, esse tipo de coisa. A política de segurança é um grande documento que define uma série de parâmetros de segurança da empresa. Evidentemente você tem que ter backup e por aí vai. Tá? A ISO 27001 é um grande conjunto de catálogo, é um grande catálogo, um grande conjunto de recomendações de segurança para sua empresa. Existem alguns itens específicos para um ambiente de desenvolvimento. Tá? A gente vai ver que uma parte da ISO 27001 é direcionada para desenvolvimento de sistemas. Mas quando a gente for dar uma olhada lá, você vai ver que não é muita coisa não, é uma coisa bem desestruturada, são apenas alguns controles colocados ali. De qualquer forma, a maior parte dos demais controles, eles são aplicáveis também ao ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, essa questão da mesa limpa é importante em equipes de desenvolvimento também, para você não deixar um material, um documento confidencial na sua mesa. Verificação de vírus, lógico, você precisa ter isso na sua máquina. Backup, evidente que a equipe de desenvolvimento também tem que ter backup. Então, a maior parte das boas práticas de segurança que valem para o resto da empresa, valem também para a equipe de desenvolvimento. Esses controles de segurança da 27001, eles são organizados em itens, tá? São os capítulos 3 a 12. Então você tem, por exemplo, os controles de política de segurança, de organização da segurança, classificação de informação. Então cada informação da sua empresa você deve classificar ela, se ela é pública, interna, confidencial, top, ultra secreta, etc. Você tem a parte sobre segurança de pessoal. Então, por exemplo, você tem que ter identificação de cada pessoa, identificação física mesmo, crachá, coisa e tal. Você tem que ter procedimentos de entrada e saída, então a sua empresa ela precisa ter catracas e coisa e tal, não é qualquer um que pode entrar naquela empresa. Então, se você aplicar isso para a equipe de desenvolvimento, como todos os demais funcionários da empresa, devem ter crachá, deve haver uma catraca, uma porta de segurança na entrada da equipe de desenvolvimento, para só pessoas autorizadas entrarem lá. Depois ele fala de segurança física, né, que também entra aí câmeras e outros dispositivos de segurança física. Gestão de comunicação e operação, entra aí a parte de comunicação lógica, então a segurança lógica da sua rede, você garantir que o código-fonte vai estar num servidor que é centralizado, mas é um servidor protegido, não vai ter acesso para outras pessoas que não seja a equipe de desenvolvimento. Controle de acesso, aí também está falando tanto acesso físico de pessoas na empresa, quanto acesso lógico a dados. O item 10, o capítulo 10, fala justamente de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Tem uma série de controles lá, que são basicamente os mesmos controles que a gente viu na ISO 15408, que a gente viu no PCI DSS, que a gente viu no CMM na parte de segurança. Então, ou seja, esses controles de segurança são basicamente os mesmos, não mudam muito de norma para norma. A 27001, ela também tem uma parte de gerência de continuidade de negócios, ou seja, ela visa garantir que em caso de uma falha catastrófica, sei lá, um incêndio no prédio, a sua equipe tem como continuar trabalhando. Evidentemente você precisa ter um site alternativo, você precisa ter um backup dos dados em um outro lugar, esse tipo de coisa. Mas no caso de uma falha catastrófica dessa, você tem como continuar operando a sua empresa ou seu sistema. Finalmente ela tem um item 12 de conformidade legal, que é quando você tem requisitos legais de segurança sobre o seu sistema e você precisa demonstrar isso, ou seja, existem algumas leis, a gente vai falar sobre isso na especificação de segurança,
Existem algumas leis que definem aspectos de segurança para sistemas. Então, por exemplo, determinadas leis do Banco Central requerem determinados tipos de criptografia para sistemas bancários. Existem regulamentações da Receita Federal que exigem que você registre informações no log de auditoria por determinado tempo. Então você tem normas e leis que forçam você a ter determinadas características de segurança, e o item conformidade diz como você comprova que você está atendendo a essa legislação no seu sistema ou no seu ambiente. Bom, a 27001 ela não define como você vai usar esses controles, porque você tem um número enorme de controles, mas você implementar todos eles é uma coisa muito cara. Tem controles que são absurdamente caros. Se você for colocar catraca e porta de segurança em cada sala da sua empresa, isso é uma coisa absurdamente cara. Então como é que você escolhe os itens que você vai fazer? Bom, você usa um ciclo desse tipo aí. Você cria um ISMS, que é o Information Security Management System, então um sistema de gestão de segurança da informação. Esse sistema de gestão é muito importante que ele seja algo global da empresa. Então, para atender a ISO 27001, você não pode ter uma segurança na equipe de desenvolvimento, isso não atende. A 27001 ela é feita para abranger toda a empresa, então todas as áreas da empresa. Então você vai ter esse grupo de segurança que vai estabelecer um ISMS global para a empresa. Vai ser estabelecido um conjunto de controles, então eles vão escolher os controles que são mais pertinentes para aquela empresa, os que cabem no orçamento, os que são fáceis de serem implementados, os que são mais necessários para aquela empresa. Estabelece uma versão inicial do ISMS. Mas como você garante que você escolheu os melhores controles? Bom, você não garante. O que você faz é, você implementa aqueles controles. Então você vem para a fase aqui do do, né, do fazer. Você implementa os controles da ISMS na sua empresa. E daí você checa os resultados disso. Melhorou a segurança? Você conseguiu menos ataques? Você conseguiu um nível maior de segurança na sua empresa? Enfim, você verifica se aquilo atendeu. Tipicamente você vai ver que alguns controles não fizeram diferença. Então esses controles eventualmente você pode tirar eles, não faz sentido você manter um controle que é custo, mas não traz muita segurança. Você vai descobrir que outros controles não funcionaram muito bem, então você pode melhorar aquele controle, você pode alterar a forma como ele foi implementado. E você vai descobrir que faltaram alguns controles. Olha, poxa, precisava do controle XYZ aqui também. E então você vai incrementar o seu ISMS. Com base na informação que você teve dessa primeira implementação, você altera o ISMS e implementa esse novo ISMS agora com a revisão feita da última implementação. A ideia é que você faça isso em ciclos. Esses ciclos geralmente são de 1 ou 2 anos. E você vai assim melhorando o seu sistema, vai melhorando a segurança na sua empresa como um todo. Então, como eu disse para vocês, a ISO 27001 ela se aplica à empresa como um todo. É lógico, você pode certificar só um determinado departamento da sua empresa. Você não precisa certificar a empresa inteira na 27001. Mas a ideia dela é ser aplicada na empresa como um todo. Ela não tem por objetivo proteger um setor da empresa específico. No que a gente viu aqui, para o desenvolvimento de sistemas, ela é muito útil porque ela nos dá as dicas dos controles globais, aqueles controles que valem para todo mundo. Mesmo a 15408 e o PCI DSS, eles fazem referência a 27001. Eles dizem, olha, para os controles genéricos, os controles de mesa limpa, backup, etc., a 27001 já tem esse catálogo de controles lá, muito bom, usa aqueles controles. Falando um pouco mais em detalhe dos controles para desenvolvimento de sistemas, o que a gente tem aqui? No item 10 da ISO 27001, você tem, primeiro, análise e especificação dos requisitos de segurança. Como a gente já falou na ISO 15408, você não tem segurança sem ter especificação de segurança. Um sistema seguro é um sistema que atende a uma especificação de segurança adequada, bem feita para as necessidades dele. Então, sem você especificar a segurança do sistema, você não tem como ter um sistema seguro.
Validação de dados de entrada. Quando a gente viu os ataques lá do top 10 do OWASP, a gente viu que vários desses ataques eram prevenidos através de uma correta validação de dados de entrada. Então é muito importante que a sua equipe use validação de dados de entrada em todos os dados de interfaces de usuários e sistemas. Política para uso de controles de criptografia. Então, em que situação você vai usar controles de criptografia no seu sistema? Veja, criptografia é uma coisa muito bacana, mas ela não serve para tudo. Não basta você vender um sistema, meu sistema tem criptografia de 128 bits. Isso quer dizer o quê? Não sei. Onde é que ele usa essa criptografia? Ele usa para quê? Criptografia é muito útil para você manter controles de confidencialidade e integridade em dados que não estão no controle do seu sistema. Então, para isso é ótimo usar criptografia de 128 bits. Isso torna o seu sistema seguro? Não sei. Depende. Depende se foi corretamente usada aquela criptografia. Além disso, o item seguinte, que é criptografia simplesmente, a própria implementação das funções de criptografia, ela tem alguns segredos. É muito comum o desenvolvedor, quando eu preciso criptografar um dado, ele vai lá, busca as bibliotecas da linguagem dele de criptografia e sai usando aquilo ali direto, sem entender o que é cada parâmetro daqueles. E a gente vai falar sobre isso em codificação segura, existem alguns segredos ali. Se o desenvolvedor fizer isso de forma errada, ele vai comprometer a segurança da criptografia. E por aí vai, tá? Ele fala sobre assinatura digital também, como é que você assina digitalmente informações, documentos e o próprio sistema, serviços de não repúdio e retratabilidade. A gente falou sobre isso lá na primeira aula. Controle de acesso a bibliotecas do código-fonte, ou seja, não é todo desenvolvedor que deve ter acesso a todo o código-fonte, você deve ter controle de acesso ali. Procedimentos de controle de mudanças, ou seja, a gente viu isso também no PCI DSS. Quando você vai colocar um sistema em produção, ele deve seguir um procedimento de colocação em produção. Não se deve colocar um sistema em produção de qualquer jeito. É preciso que se garanta a segregação do ambiente de produção. O ambiente de desenvolvimento, o ambiente de teste, o ambiente de produção não podem ser misturados. Desenvolvimento terceirizado de sistemas. Também aqui, e lembra que na CMM também falava, você precisa ter controles próprios para quando você vai contratar fábricas de software ou desenvolvimento terceiro de outras empresas. E a questão é óbvia, você precisa exigir que essas empresas também tenham um padrão de segurança adequado. Segurança é sempre dado pelo elo mais fraco. Mesmo que você implemente um sistema de segurança ultra rígido na sua equipe, se a sua equipe contrata um terceiro para fazer parte daquele desenvolvimento e esse terceiro não tem o mesmo grau de segurança, a segurança total do seu sistema vai ser aquela do terceiro, não vai ser da sua equipe, por mais que você tenha investido e gasto dinheiro nisso. Bom, finalmente nós vamos falar sobre o COBIT. O COBIT é uma norma de governança corporativa. Então repare, todas essas normas que a gente viu hoje, todas elas afetam a parte de desenvolvimento de sistemas, mas cada uma por um lado diferente. A CMM, ela é uma norma de qualidade de sistemas, mas acaba ajudando a segurança. A 27001 é uma norma de segurança para a empresa como um todo, mas lógico, afeta a segurança de sistemas. E o COBIT, que é que a gente vai ver agora, é uma norma de governança corporativa, mas que da mesma forma surte impactos no desenvolvimento de sistemas. COBIT é a sigla para Control Objectives for Information and Related Technology. É uma norma mantida pelo IT Governance Institute, é uma fundação de várias empresas com um braço do governo americano também. E ele foi publicado originalmente pelo ISACF, que é uma organização de auditoria de sistemas. Bom, o que consiste o COBIT? O COBIT também é um conjunto de boas práticas de segurança e controle de tecnologia da informação, porém, cujo objetivo não é apenas a segurança, mas é a governança corporativa. O que é governança corporativa? É a capacidade da alta gerência de uma empresa, da alta direção de uma empresa, obter informações sobre os processos daquela empresa.
Numa empresa pequena, o chefe está logo ali, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe se o produto está saindo com uma boa qualidade ou não. À medida que as empresas se tornam maiores, grandes conglomerados com muitos níveis e operação dividida em vários países, em várias línguas diferentes, cria-se um desafio para a alta direção da empresa. Como que a alta direção da empresa vai saber o que está acontecendo lá no chão de fábrica? O que está acontecendo no desenvolvimento de sistemas da empresa? Os controles que se implementam para garantir que isso é efetivo, ou seja, que a alta direção, a alta gerência da empresa está recebendo dados significativos, dados reais da empresa, dá-se o nome de governança corporativa. E lógico, a governança corporativa também está ligada tanto à qualidade quanto à segurança da informação. Porque os parâmetros que a alta direção precisa saber é justamente se os produtos que estão sendo gerados possuem um grau adequado de confidencialidade, integridade, etc. O COBIT ele é muito usado principalmente por instituições financeiras. Porque aqui no Brasil e no resto do mundo como um todo, os bancos centrais eles tendem a auditar as instituições financeiras e bancos usando o COBIT. É basicamente uma questão de histórica, tá? Eles começaram a usar o COBIT para fazer auditoria lá atrás, e como está todo mundo acostumado com isso, os bancos já se preparam para auditoria pelo COBIT, o Banco Central já faz auditoria pelo COBIT, mas lógico, existem organizações em outras áreas que não a financeira que também usam o COBIT, e também existem auditorias em empresas financeiras, em bancos, que não são pelo COBIT. O COBIT também tem um ciclo, mas o ciclo dele é diferente do ciclo da ISMS. No ciclo do COBIT, ele está vendo, na verdade, como você tem a organização da sua empresa, então, como funciona a tecnologia de informação da sua empresa, e em cada passo desse ciclo, ele estabelece controles de segurança. Então, tipicamente, a sua empresa ela tem uma área, um conjunto de áreas designados para planejamento e organização. Então você tem lá uma gerência da empresa, uma área de projetos, etc., que faz o planejamento e organização da sua empresa. Você tem uma área de aquisição e implementação. Então você tem pessoas responsáveis por adquirir soluções de software e de hardware, ou implementar, ou seja, ou criar essas soluções de software dentro da própria empresa. Você tem uma área que faz o delivery e suporte, ou seja, que entrega o produto final da sua empresa para os clientes e fornece suporte para esses clientes. Você tem uma área de monitoramento, então é uma área que monitora problemas, verifica se está tudo certinho, checa a qualidade do que foi entregue. E tudo isso daí funciona baseado num conjunto de informações da sua empresa. Essas informações são geridas por recursos de tecnologia da informação. A informação, portanto, ela vai estar com um desses recursos: pessoas, aplicações ou sistemas, tecnologia, ambientes ou facilities, certo? Locais, escritórios e, evidentemente, em dados. Além disso, essas informações possuem determinados atributos. Então, por exemplo, a efetividade, a eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Como funciona, então, o processo de escolha dos controles de segurança que você vai implementar no COBIT? Então, da mesma forma, o COBIT tem esse catálogo de controles de segurança que você pode ver aqui. Por exemplo, na parte de planejamento e organização, tem o PO01, Define a Strategic IT Plan, definir um planejamento estratégico para a tecnologia da informação, e por aí vai. Cada item você tem uma série de controles. Só que a forma como você escolhe esses controles para implementar é diferente, por exemplo, da 27001. Para cada critério de informação, para cada atributo de informação que você quer privilegiar na sua empresa, então, por exemplo, a alta direção da minha empresa ela está preocupada com a eficiência e com a confidencialidade das informações. Então, eu venho aqui nessa coluna eficiência e confidencialidade. A eficiência com que eu trato aquela informação e a confidencialidade com que eu trato aquela informação. Então eu sei que se eu foco nesses dois itens aqui, eu desço aqui
E os controles primários que eu tenho que atender estão marcados com o P. Então eu tenho que incluir o PO05, o PO07, o 10 e o 11. E como eu estou preocupado com confidencialidade, eu tenho que incluir o PO09, que é o primário. Além disso, se eu disponho de mais orçamento, eu posso incluir também os secundários. No caso da eficiência, o PO09, esse aqui já está por causa do outro item, e também o PO01, 2, 3 e 4, que também são secundários para esses requisitos. Então repara, o COBIT, ao contrário da ISO 27001, ele já direciona para mim quais são os controles que eu devo implementar conforme o meu critério de informação, ou seja, conforme o que a empresa, a alta direção da empresa deseja focar naquele momento, eu sei que tipo de controle que eu tenho que implementar. Ah, mas e se a minha alta direção disser que quer tudo? Bom, se ela disser que quer tudo, você tem que implementar tudo e, evidentemente, o custo disso é muito maior, certo? Mas veja, você não precisa implementar tudo ao mesmo tempo, você pode ter prioridades. Eu quero primeiro focar em disponibilidade de informação, então eu vou sair primeiro implementando os P e depois eu implemento os demais. Então essa é a beleza da coisa, você pode calcular o que você vai fazer de implementação e fazer isso faseado, não precisa fazer tudo de uma vez só. Além disso, cada um desses controles aplica-se a um determinado tipo de recurso. Então, por exemplo, a análise de risco aplica-se a tudo, excelente. Mas tem outros aqui que não se aplicam a tudo. Então, definir a organização e relações de tecnologia da informação, o PO04, aplica-se basicamente a pessoas. É basicamente um organograma que você está apresentando da sua empresa, da sua área de TI. Bom, a gente viu aqui ao longo do dia de hoje, no módulo 1 e agora no módulo 2, vimos 4 normas no total: o Common Criteria, ou ISO 15408, o CMM, a ISO 27001 e agora o COBIT. Vimos por alto todas elas para a gente entender que elas existem, onde você pode pegar mais informações sobre elas. E vimos as questões principais, ou seja, como elas direcionam de pontos diferentes, com abordagens diferentes, elas tratam a questão de segurança no desenvolvimento de software. E a gente viu que no final das contas, embora a forma como elas abordem isso seja diferente, as recomendações são todas muito similares. E essas recomendações que a gente vai ver a partir da próxima aula em desenvolvimento seguro. A gente vai abordar todos esses controles de segurança, tanto no nosso ambiente de desenvolvimento, quanto no nosso processo de desenvolvimento, de forma a produzir um software com um nível de segurança adequado. Cabe ressaltar que existem diversas outras normas de segurança, tá? Não são só essas que a gente viu. Essas são as mais conhecidas, mas evidentemente em aplicações específicas, em situações específicas, você tem outras normas de segurança que também são importantes. Tem algumas listadas aí. Basicamente definem como fazer um determinado item específico. Então, quando a gente fala de normas de segurança de aplicações, essas normas também são normas de segurança de aplicações, mas não são o nosso foco, porque são normas específicas. Você vai consultar essas normas apenas se você tiver aquele problema específico, aquele problema pontual. Bom, isso conclui a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos.